Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Que bom estarmos juntos. Nós estamos voltando para a série Apocalipse para continuarmos estudando esse livro magnífico. Quando Apocalipse capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o Apocalipse é uma revelação para nós, que somos seus servos. Então, nós estamos no capítulo 13, nós até já falamos sobre o capítulo 13, mas nós vamos retomar a leitura do capítulo 13. E aí eu quero pedir que você ainda que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de Deus. Deus quer alcançar o nosso coração, Ele quer se revelar a nós através da sua palavra. E o Apocalipse é um livro onde revela Jesus como centro desse livro, e nós precisamos aprender. E aí quero então agora orar contigo, para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, eis-nos aqui, dependentes e carentes do Senhor. Por isso é a nossa oração, que o Santo e Bom Espírito ilumine a nossa mente, para entendermos a Tua vontade, Senhor. Sem Ti nada somos, nós compreendemos isso. É por isso que nós choramos, em Teu nome, Jesus. Amém. Olha só, capítulo 13, nós até já conversamos sobre esse capítulo em um outro vídeo, mas esse capítulo ele é tão rico, tem tantas informações, que a gente poderia ficar aqui muito tempo. Mas vamos trazer agora uma nova dinâmica para a gente poder entender. O livro de Apocalipse, capítulo 13, ele está em conexão com o capítulo 7 de Daniel. Isso é importante, capítulo 7 de Daniel. Lá no capítulo 7 de Daniel, apresenta 4 grandes animais. E esses animais, segundo Daniel, representam reinos ou reis, que foram os 4 grandes impérios que nós tivemos no mundo. Quem foi? Primeiro, Babilônia, depois os Medos e os Persas, depois a Grécia e depois Roma. Tivemos esses 4. E esses animais que aparecem lá, o primeiro é um leão, que representa a Babilônia, depois o urso, que representa os Medos e os Persas, depois a Grécia, com um leopardo. E depois, o último animal, que é Roma, ele não tem característica, é um animal estranho, diferente, que destrói tudo, porque Roma teve essa característica nas suas 2 fases, Roma política e Roma religiosa, mas foi o grande império mundial que dominou desde a sua chegada em 168, quando conquistou, e foi até 1798, foi o que mais teve um domínio em termos de extensão e de muito poder. Então nós precisamos aprender, e aí o capítulo 13 vai trazer essa descrição. Só que agora aqui, João, quando está falando aqui, ele está no período da fase do Império Romano, e esse período agora ele traz então uma descrição desses animais que está em conexão, só para a gente notar. E aí nós vimos também lá que animal, besta é um animal, e animal significa reinos. Então, e água no próprio Apocalipse significa povo. Então eu leio já aqui: vi surgir do mar, não vi surgir do meio do povo, uma besta não, um reino, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Percebe? Então traz as características dos 3 animais. Roma é o 4, e traz a característica do leão, do urso e do leopardo. É a conexão do capítulo 7. Isso é muito importante. O livro do Apocalipse é um livro que faz alusões a toda a Bíblia. Ele faz referência, não usando o texto, mas falando o que os outros livros da Bíblia trouxeram. Olha que coisa interessante. Aí diz assim, deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Olha só, uma das suas cabeças. Quando foi que aconteceu esse golpe quase mortal? Quando, no finalzinho aqui desse poderio do império, o Império Romano, agora na sua fase religiosa, agora dos bispos, ou seja, na fase papal, o que aconteceu?
quando na Revolução Francesa, em 1793, quando aqui Napoleão Bonaparte manda o seu general Belchier, foi a Roma e prendeu o Papa Pio VI e o levou exilado para a França, e ele morreu lá. Nesse momento, agora aqui, essa besta sofre um golpe mortal, quase morreu, mas não morreu, foi curada a sua ferida, e diz o texto aqui, ó, e a sua ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou diante da besta, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Pronto. Então aqui nós vamos nos centralizar mais nessa questão do tempo. Quando foi que Roma, na sua fase religiosa, na sua fase papal, recebeu autoridade? Quanto tempo isso demorou? Foi em 538, quando Justiniano confirmou que a igreja era a Santa Sé, a Santa Cabeça, e ela era responsável agora por todas as tomadas de decisões. E a igreja comandou de 538 até 1798. Esse foi o grande poderio da igreja na sua fase religiosa desse império. E comandou 42 meses, dá quanto tempo? 1260 dias ou 1260 anos proféticos. Ou seja, se a gente pega 30 vezes, se a gente pega 42 meses vezes 30, nós vamos chegar a 1260 dias ou anos que representou esse império. E diz que essa besta aqui, foi lhe dado, olha só, boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir durante 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, e foi-lhe difamado o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre toda a tribo, povo, língua, nação. Olha só, esse foi um período. A besta, nessa fase aqui, abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Por quê? Quando você coloca algo, quando você estabelece algo contra aquilo que é a vontade de Deus, você está abrindo a sua boca contra Deus. E foi nesse período aqui, na Idade Média, que nós tivemos as mudanças. Por exemplo, agora você deve levar suas orações aos santos. Confissão auricular, ou seja, você não precisa mais confessar a Deus, mas a um homem, e esse homem pode perdoar os seus pecados. Isso é abrir a boca contra Deus, é falar. E aí isso aconteceu. Que mais? Mudou o sábado para o domingo e foi estabelecido. Aí sabe, a Santa Inquisição, aquele que se levantasse contra a igreja era morto, queimado na fogueira. Isso aconteceu. E aí lutou contra os santos e os matou. Ou seja, nesse período os santos morreram demais. É tão claro que João Paulo II usou aqui, quando ele estava como Papa, para pedir perdão às vítimas que a igreja matou no período da Idade Média. Ou seja, foi esse período aqui, a Bíblia já estava profetizando, já estava falando que isso iria acontecer. Então é muito bom a gente poder compreender a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos confiar nessa palavra, essa é a verdade. Por que nós estamos falando desse período? Porque é nesse período aqui, nesse momento, quando encerram 1260 anos, que vai aparecer a segunda besta, que nós vamos conhecer, que é um outro império que surge. É quando estivesse terminando esse domínio completo, aí vai aparecer. Então isso é muito importante para a gente poder notar. E aí diz que uma das suas cabeças foi curada e toda a terra se maravilhou diante da besta. Pensa só, quando foi que isso voltou? Em 1929, Mussolini deu à igreja agora 44 hectares de terra, que se tornou o Vaticano. E aí o Vaticano hoje é um país dentro de outro país independente, com sua própria moeda, onde hoje todos os estadistas vão lá para ter audiência
com o líder da igreja, com o grande líder. Então isso aqui é que a ferida começou a ser curada e toda a terra está maravilhada diante disso. Mas nós precisamos perceber que agora está no período para surgir a segunda besta, a partir do verso 11, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Quem é esse outro império que surgiu nesse período aqui, entre 1700, 1600 e 1700, qual foi o grande império, qual é a grande nação que surgiu nesse período? Então nós vamos estudar sobre isso. Então que a luz do Espírito Santo nos faça compreender a palavra, que Ele nos ilumine, é o nosso desejo, e nós vamos orar nesse instante para que essa verdade possa trazer-nos libertação. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a confiar nela e que ela traga a libertação que nós precisamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.